Oi pessoal, estamos começando aí mais uma live aqui da Wflow. Conforme vocês forem entrando, vou pedir para confirmar se vocês estão me ouvindo bem. Vocês estão vendo bem? Estão ouvindo o áudio? Por favor, alguém me dê um ok. Obrigado. Então vamos aguardar aí, faltam 2 minutos. Daqui 2 minutos eu convido o Jean para entrar e a gente começa. Então já estamos online aqui, pessoal. Estou dando só mais alguns minutos para a gente chamar o nosso convidado. Tá. O Giancarlo já está presente também. Eu já vou convidar ele. Estamos aqui já ao vivo, pessoal. Convidei o Jean. Assim que ele entrar, a gente começa a live. Está todo mundo me ouvindo bem? A imagem está chegando bem? Não ouço vocês, mas se vocês puderem me responder no chat. Legal. Eu te convidei já, Jean. Se você aceitar, a gente já começa. Legal. O Jean está online, estou só aguardando ele dar ok lá na transmissão, a gente já começa. Mandei, Jean, vê se deu certo. Ô, Jean, você está precisando de algum suporte? Aqui está dizendo. Tá bom, vai lá. Estamos aqui online, se sair eu te convido de novo. Vou cancelar e mandar um novo convite, então. Agora foi. Agora Aí, Jean, agora beleza? foi. Até que enfim, tá difícil tecnologia aqui. É a nossa constante luta contra a tecnologia, né? Faz Você parte. ainda é garotão. Para mim, às vezes eu passo dificuldade. Outro dia a gente está fazendo uma live e eu simplesmente caí. Sumiu. Aí É. depois eu fiquei sabendo que estava todo mundo me ouvindo, mas eu não ouvia ninguém. Eita, é duro, Mas viu? legal, Não, Jean. mas tudo certo.
Obrigado pela tua presença aí, por estar prestigiando a gente aqui na WFlow. A ideia nessa live é que a gente tenha assessores ouvindo, a gente convidou clientes também, prospects, e a ideia é que a gente bata um papo sobre esse mundo de fundos imobiliários, um mundo onde todo mundo quer saber, mas o que a gente vê é que a gente não conhece ele tão a fundo como ele realmente é, né? Então vai ser legal aí, você como head da XP dessa área, dividir um pouco do teu conhecimento com a gente. Maravilha. E o momento é propício, né? Eu acho que a gente está entrando agora num círculo aí num ciclo mais virtuoso para tratar desse tema, apesar de que durante toda a confusão que a gente viu lá atrás, a gente continuava com um cenário muito construtivo, e depois eu vou detalhar melhor o porquê disso. Tá bom. São 3h03, eu vou esperar até as 3h05 e a gente começa, tá? Só para dar tempo de, eventualmente, alguém que pegou trânsito, né? Boa. Tá todo mundo em casa, né? Pô, nem me fala. Exato. Tá todo mundo ouvindo bem? Bom, vamos lá, não vou perder tempo, não. A gente está fazendo essa live aí no meio do dia, né? Querendo ou não, o dia útil. E, então, já assim, a gente queria primeiro te agradecer, tá prestigiando a gente, e que você fale um pouquinho sobre esse mercado. Eu tenho algumas perguntas que alguns assessores passaram para mim, eu devagar vou colocando isso para você. Se alguém aí tiver alguma ideia, pode colocar no chat, eu vou tentar ainda acompanhar e colocar. Mas conta para a gente um pouco do mundo do multimercado, do mundo do fundo imobiliário, perdão. E esse meteoro, né? Eu costumo dizer que o coronavírus foi um meteoro que atingiu o planeta Terra, né? É um problema na saúde, mas que espirrou para tudo que é lado. E como é que esse ativo se comportou nesse mercado, né? E depois a gente vê o que a gente vê, como é que você está avaliando o pós-pandemia para esse tipo de investimento. Eu passo a bola para você. Maravilha. Primeiro, obrigado pela oportunidade também. Que é justamente estar o mais próximo possível de vocês nesse momento difícil, trazendo informação, tirando dúvidas, enfim, trazendo aí qualidade para os investimentos de todo mundo, tá? Eu vou fazer uma retrospectiva rápida aqui da indústria de fundos imobiliários para a gente poder situar o momento que a gente está passando hoje, tá? De onde a gente veio, o que estava ruim, o que melhorou no meio do caminho, e aí como é que a gente está nessa situação agora da pandemia, restrição de circulação, e o que isso aí vai impactar nos diferentes setores, tá bom? Ótimo. Apesar da lei de fundos imobiliários ter sido criada ali em 93, a 8668 de 1993, essa indústria ela acabou engatando, assim, de forma ainda que incipiente, mas acabou engatando no Brasil só lá no final de 2010, 2011, e aí a gente teve um primeiro ciclo de crescimento dessa indústria até o finalzinho ali de 2012, 2013, e ali a partir dali, nos anos seguintes, a gente acabou entrando numa situação muito ruim em termos macroeconômicos e políticos aqui no Brasil, que acabou atrapalhando muito essa indústria. Mas durante esse primeiro desenvolvimento, tá? Foi ali de 2011 até 2013, mais ou menos, essa indústria ela se baseou em alguns pilares que não foram muito bem, não estavam muito bem setados, tá? E o principal dele foi taxa de juros, que naquela época era relativamente baixa, mas ela não era uma taxa de juros estruturalmente baixa, tá? Isso aí eu vou comentar o porquê. A gente conseguiu, pela leniência que o mundo tinha naquela época, em termos de juros reais, colocar uma taxa de juros aqui no Brasil que chegou a cair para 7,25 ao ano, né? A Selic na época, que na época era uau, era o nunca baixou tanto. Nunca, nossa, nunca a história do país, aquela coisa toda. Só que a nossa inflação era de 5,5. Não sei se todo mundo lembra. A inflação ela não era muito baixinha, não. E para piorar, a gente tinha um cenário de certa forma, de controle de preços ou de preços reprimidos, que colocava ainda mais esse 5,5 em xeque, ou seja, colocava o juro em xeque. Mas o fato é que com 7,25 de juros, foi possível a indústria de fundos imobiliários começar a se desenvolver. Por quê? O principal combustível para qualquer classe de investimento alternativo, eu não estou falando só de fundo imobiliário, pode ser de FIPs, FDICs, fundos de private equity, venture capital, tudo que sai ali do óbvio da renda fixa, dos fundos tradicionais que a gente tem de aplicação e resgate, eles precisam de um ambiente de taxas de juros pelo menos comportadas, tá? Caso contrário, a concorrência dos demais produtos fica muito acirrada e fica difícil você conseguir justificar a atratividade desses produtos. Então, eles se desenvolvem bem num ambiente de juro baixo. Então, a gente quando você diz comportado, você fala juros baixos ou que ele fique estável por um tempo? Juros comportados, ou seja, juros relativamente baixos e razoavelmente previsíveis, né? Então, não com tanta volatilidade como
como acabou acontecendo ali para frente. E não precisa ser extremamente baixo, não, tá? Então, tanto é que com 7,25 a indústria já começou a dar belos saltos ali, começou a aparecer, né? Então, a gente precisa dessa taxa de juros baixa. O problema é que ali ela não estava firme. Ela era uma taxa de juros baixa, como eu comentei, que não estava muito firme por conta dessa inflação que era alta e dos preços que estavam reprimidos. E, para piorar, quando bateu aquele patamar ali que viabilizou a indústria de fundos imobiliários, a primeira onda foi desenvolvida com alguns vícios de estruturação e talvez com o objetivo errado, tá? Acho que é sabido que o fundo imobiliário ele tem uma vantagem muito grande em relação ao imóvel. Eu posso enumerar algumas aqui. Por favor. É melhor você investir no fundo imobiliário porque você tem liquidez. Eu não consigo vender um apartamento em menos de 8, 12 meses. Eventualmente, com uma situação dessa como está agora, isso pode virar 2 anos. Muito menos uma sala comercial, muito menos um terreno para incorporação. Enfim, isso é muito difícil de fazer, de movimentar. No fundo imobiliário é mais fácil, você entra e sai com relativa facilidade. Você consegue se diversificar muito. Você pode comprar com pouco dinheiro um pouquinho de um fundo que é de laje corporativo, um pouquinho que é de ativo logístico, um cara que está explorando agora a renda urbana, que está na moda, né? Que vem supermercado, farmácia, faculdade, que agora o negócio está mais resistente, apesar de toda essa da pandemia. Eu posso ter um pedacinho ali de shopping centers, eu posso ter um pedacinho de várias coisas. Enquanto comprando imóvel direto, basicamente você vai precisar de uma pequena fortuna para conseguir se diversificar, e mesmo assim não vai dar conta de diversificar em termos de região, tipo de inquilino. É muito difícil, né? É muito difícil. Então, o fundo imobiliário permite isso, tá? Permite a liquidez, permite a diversificação. Tem uma pessoa lá atrás que sabe fazer, tocar esse negócio, porque imóvel dá uma dor de cabeça danada, então você tem essa facilidade. E o melhor de tudo é que ele tem a isenção de imposto de renda na distribuição de rendimentos para a pessoa física. Então, aí bota ele em outro patamar. Além dele render mais do que o aluguel do imóvel próprio, ele ainda não te cobra esse imposto de renda em cima do dividendo, enquanto você paga isso conforme a sua alíquota, provavelmente 27,5%, se você estiver recebendo direto do imóvel sem ser via fundo imobiliário. Então, com esse arcabouço todo, lá no começo a indústria pensou, poxa, vamos oferecer uma opção para o investidor parar de ter imóvel e ter fundo imobiliário. Mas quase que na mesma intenção, passando, só eliminando uma espécie de burocracia. Eu tiro a escritura do meio do caminho, boto uma cota no meio do caminho. Então, em vez de ter via escritura, eu vou ter via fundo imobiliário, estou com a isenção, bacana, estou num imóvel mais sofisticado, show de bola. Mas ele era muito voltado para essa saída, tá? Para essa venda do imóvel. E aí, de olho nisso, os incorporadores perceberam que, poxa, eu consigo vender os meus edifícios, o meu galpão, seja lá o que for, num preço muito mais caro via fundo imobiliário do que eu consigo vender ele no mercado. Então, começou nessa indústria a empacotar grupos de imóveis dentro de fundo imobiliário só para vender. Pum. E aí, como consequência na estruturação, eles vinham como gestão passiva. Tem 2 tipos de gestão em fundo imobiliário. Você pode ter gestão ativa e gestão passiva. Na gestão ativa, o gestor tem pleno poder sobre aquele portfólio de imóveis. Ele pode comprar, ele pode vender, ele pode decidir arrancar o inquilino lá de dentro. Ele faz o que ele quiser e bem entender com aquilo lá. Se eventualmente ele... É lógico que tem prazo de enquadramento, mas se ele entender que o momento está muito eufórico, ele vende metade do portfólio dele, deixa em dinheiro, compra CRI, volta de novo para ele, pode fazer o que ele quiser para escapar do tumulto. Enquanto no fundo de gestão passiva, ele não tem esse mandato. E, aliás, não tem nenhum gestor, é só um administrador daquele imóvel que está preocupado em fazer o gerenciamento da burocracia do negócio, tá? Manter o inquilino lá, renegociar os contratos, enfim, prestar atenção, manutenção do prédio, se quebrou alguma coisa. Então, ele tem muito mais uma figura de administração daquele imóvel do que necessariamente de inteligência. E esses primeiros fundos foram de gestão passiva. Então, o mercado vendia produtos para o varejo, empacotado dentro de um fundo imobiliário, uma gestão passiva, e que muitas vezes estavam no preço errado. Então, por mais que a indústria tenha tido a condição de aparecer naquela fase, esses erros que a gente aprendeu, obviamente, eu não tô apontando o dedo para nenhum player de mercado, até porque a gente aqui da XP participou dessa onda também, então não tô criticando ninguém, é uma autocrítica e aprendizado, tá? Então a gente aprendeu que, poxa, não era bem isso que faria com que os fundos imobiliários se destacassem no mercado brasileiro. Até porque logo depois veio uma crise muito braba, até depois eu vou comparar com o que a gente vive hoje, mas ali em 2014, 15, 16, a gente passou um tumulto político e riscos
de sustentabilidade da política fiscal que levaram a nossa taxa de juros de volta para 14,25, que é insustentável, né? O país quebra com uma taxa de juros dessa. É literalmente o mercado falando, olha, eu duvido que você consegue me pagar, eu estou apostando no Brasil quebrar. Então, esse é o nível de risco que a gente chegou naquela época. E para piorar, a indústria de incorporação, ela estava sobreofertada, porque nos anos anteriores ali, 10, 11, 12, o Brasil ia muito bem obrigado. Então, todo mundo decidiu fazer investimento naquela época. Só que demora uns 3, 4, 5 anos para você terminar de construir. Então, o pessoal entregou esse estoque de imóvel novo, corporativo, logístico, de shopping, tudo junto, no pior momento possível, que era quando o produto interno bruto do Brasil estava caindo 3,5% ao ano, né? Então, veio uma enxurrada de coisa nova, no pior momento de recessão, com dúvida se a gente conseguia manter a política fiscal rodando direitinho, ou o Brasil ia quebrar. Enfim, foi uma tragédia completa e, em cima de tudo isso, a estrutura dos fundos imobiliários tinha sido feita simplesmente para sentar em cima daquele negócio e meio que esperar o bonde passar. Então, foi uma experiência ruim para quem entrou naquela época, deixou aí um dissabor. Por conta disso, muita gente não quis voltar para fundo imobiliário no ciclo recente. A gente navegou ali de 2014 até o final de 2016, numa situação em que os fundos imobiliários perderam bastante valor. A gente não teve ofertas públicas, era um legado ruim, tá? Foi o legado, por exemplo, também de quando surgiu fundos de agências bancárias, que tinham basicamente um contrato muito forte com o inquilino, mas que a qualidade dos imóveis não justificava o valor pelo qual eles foram vendidos. Então, era um legado muito ruim. E no final de 2016 para 2017, que eu comecei a participar dessa indústria de fundo imobiliário em 2015, tá? E eu venho para a XP já em meados de 2017. Nessa época, o então diretor que me chamou para cá, ele falou, Jean, eu estou analisando o mercado aqui, eu estou percebendo os seguintes pontos, ver se você concorda. Diferente de 2012, a gente está caminhando por já tinha passado, né, todo aquele tumulto, o Brasil já estava começando a entrar no trilho de novo, ainda não tinha nem começado a parte das reformas, mas as coisas já estavam começando a sentar. Ele falou, olha, a gente está com uma capacidade ociosa enorme, desemprego está alto, a nossa inflação vem ladeira abaixo, dessa vez, de fato, né, os preços já estavam livres, o combustível já estava livre, elétrica livre, está tudo livre. Energia, então, etc. Energia, tudo livre. Então, assim, olha, eu estou tendo uma pressão deflacionária que deve levar a taxa de juros para baixo. E num cenário, de novo, de taxa de juros baixa, só que dessa vez com fundamento, eu acho que a classe de investimentos alternativos vai andar. Acho que fundo imobiliário é a primeira delas, mas a gente precisa consertar os erros do passado. Pô, cara, eu tenho um sonho aqui de construir grandes fundos imobiliários de gestão ativa, criar blue chips aqui, fundo de mais de bilhão, um gestor que foi referência na indústria dele em empresas listadas, que faziam isso por empresas que estão na Bolsa, e trazer esse cara para o mundo do fundo imobiliário como funciona nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos eles chamam de REIT, mas basicamente são conselhos de administração, é gente que faz isso muito bem e encara esse negócio como geração de valor para o seu acionista ou para o seu cotista. Então, assim, a gente tem que dar uma guinada nesse negócio. Eu concordava, senão não teria vindo. A gente veio, topamos o desafio e começamos aí a tentar mudar o curso dessa indústria, tá? Então, de fato, se concretizou até mais do que a gente imaginava a questão da inflação baixa e do juro baixo. A gente, obviamente, não imaginava que fosse virar 3%, 2% ou 1%. Acho que ninguém botava isso na conta. Também ninguém imaginava que ia ter uma pandemia como essa. Mas o fato é que o juro veio caindo com consistência. A nossa inflação continuou sob controle, agora com um risco deflacionário que justifica essa taxa de juros bem no nível que ela está. E a gente conseguiu colocar produtos de qualidade com gestão ativa. Os fundos agora têm liquidez de 5, 6, 7, às vezes 10 milhões por dia. Tem fundos super diversificados. O XPlog foi um grande caso nesse sentido. O XPMOL, os fundos do Credit Suisse, os fundos da Red, Quiné. A gente viu aqui uma expansão da indústria com qualidade que a gente não tinha visto naquele movimento lá atrás, tá? Então, essa é a diferença. Nesse último ciclo, a qualidade dos fundos melhorou muito, o tamanho desses fundos melhorou muito, a liquidez deles melhorou muito, e a capacidade do gestor se virar em momentos difíceis aumentou bastante, tá bom? Então, dito tudo isso, a gente começou a ver até o interesse de fundos institucionais, que não eram fundos imobiliários, por exemplo, fundos de ações, fundos multimercados,
entrando nessa classe, entrando nessa indústria, porque ela se desenvolveu, tá? Então, nessa história toda, a indústria de fundos imobiliários ela se desenvolveu e ela ganhou qualidade. Para fechar só esse ponto comparativo aqui do histórico, dado que os incorporadores tinham entregue um excesso de oferta ao longo de 2014 até 2016, e muita gente quebrou nessa época, né? Então foi muito duro, tanto para as incorporadoras residenciais como de utilização corporativa. Uhum. Nos anos de 2017 para frente, a gente começou a ver um declínio absurdo na entrega de estoque novo. E fez com que 19, 20 fosse quase a zero. Tá? Então, daqui para frente, a gente basicamente não tem entrega de estoque novo para fazer frente a um aumento de demanda. E aí isso começou a fazer com que, na medida que o Brasil vinha melhorando em termos de atividade econômica e retomada da confiança, os espaços que tinham disponíveis estavam sendo ocupados. No final de 2019, começaram a ser ocupados de forma bem rápida. Estou falando principalmente aqui de lajes corporativas, tá? Mas vale para quase tudo. E aí a gente já estava começando a entrar numa toada que ia virar pressão de preço. Então, em vez de ter um descompasso entre oferta e demanda pendente por um excesso de oferta, a gente começava a ver um descompasso pendente por excesso de demanda. E se há excesso de demanda, obviamente vacância já tinha sido resolvido, a gente ia começar a ter pressão de preço. Então, era nessa conjuntura que a gente estava antes da crise estourar, tá bom? Era uma indústria grande, líquida, que estava diante de um cenário super positivo, porque o preço ia começar a puxar muito, uma taxa de juros caindo avassaladoramente, mesmo antes da crise, tá? Porque a gente depois acabou endereçando a reforma da Previdência, tinha aí boas discussões caminhando em cima de outras reformas, como a administrativa, tributária, etc. E a taxa de juros vinha caminhando nesse sentido. Então, era esse o ponto que a indústria estava, tá? E aí veio o Covid, e o Covid embaralhou toda a situação. Com o Covid, a gente está diante aqui de uma recessão muito aguda, né? Não sabemos, isso aí é difícil, que é a pergunta de $1 milhão, se vai ser uma queda de 7,5%, 10%, 12% do PIB, Ninguém se volta sabe. rápido, se volta devagar, se demora 2, 3 semestres, se tem coisa que vem para ficar. Aí começam as perguntas. Mas o fato é que daquele pilar que eu coloquei, que era a taxa de juros baixas como combustível para a indústria desenvolver, o Covid ele não veio para inverter esse movimento. Na verdade, ele está acelerando esse movimento. Diferente da crise que a gente teve em 2015, quando começaram a se especular que o Brasil ia quebrar. E aí, se o Brasil vai quebrar, o juro tem que subir. É óbvio, o prêmio disso fica alto. Dessa vez não é o caso. Não estamos aqui em uma desconfiança, né, fiscal sobre o Brasil, pelo menos não é o que o mercado está mostrando, com uma taxa de juros longa de 7 e pouquinho. E do ponto de vista de atividade econômica e inflação, a menor circulação de pessoas, de mercadorias e serviços está fazendo com que os preços despenquem. O preço do petróleo despencou, o combustível caiu, o preço dos bens caiu, o serviço caiu, está todo mundo em desconto, a escola caiu. Na verdade, é preço para baixo. E preço para baixo, não tem como ter outra reação do Banco Central que não seja juro para baixo. Então, aquele pilar que era a taxa de juros, parece que o Covid não mexeu. A gente continua num cenário de juro muito baixo. Aonde que vai vir o impacto? Vai vir do operacional, né? Vai vir do resultado ali, né? Então, o shopping, que até então gerava um resultado... Vai lá, por favor. Só te fazer uma... Não, é que você tocou num ponto interessante, né? Eu acho que sim, a gente, pelo jeito, não tem pressão de inflação, não tem pressão de juros, pelo menos no curto prazo. A gente não vê isso. Mas a gente está vendo os governos emitindo dinheiro, provavelmente. Eles estão fazendo o papel da forma correta. E isso pode gerar um problema fiscal, né? A gente não sabe disso, né? Tem algumas pessoas do mercado que acreditam que isso pode vir. Então, isso talvez traga, né, sei lá, um resultado, né, um reflexo no fundo imobiliário. Então, eu queria que você explorar um pouquinho esse tema contigo. Perfeito. Aqui eu vou acabar entrando numa seara que, obviamente, eu não sou economista da XP, apesar de ter sido formado e feito mestrado em economia, mas... concordo, há um aumento de endividamento geral no mundo, tá? Isso pode virar um problema fiscal? No mundo, poderia. Se for descontrolado, tá? E eu acho que o que o mercado está sinalizando com o juro longo nos patamares que está, é que aparentemente isso está organizado. Se esse aumento de endividamento for compensado lá na frente, né? Se eu aumento agora para depois apertar o cinto, vai dar tudo certo. O difícil é se eu fizer isso
e depois não conseguir pegar a linha de novo, né? Isso aí o mercado não vai gostar nem um pouco. Mas o fato é que eu acho que essa questão do fiscal está relativamente endereçada, a não ser que a gente tenha grandes rupturas na política econômica, no time que está lá, e aparentemente não vai ter, o time continua fechado, tudo certo, enfim, tá, apesar de estar no Brasil, né, é tudo difícil aqui, o político é difícil, é tudo muito difícil, parece que a gente está caminhando aqui para um bombardeio, né? Aqui é duro, né? Se fosse só o Covid, estava fácil, né? Mas não é. Então, mas parece que a gente está caminhando aqui para um cenário relativamente de manutenção. Então, quem está tocando a política econômica sabe que precisa fazer isso, tá? Então, eu dou um pouco mais aqui, eu tiro lá na frente, eu aperto o cinto, eu faço alguma privatização, eu arrumo dinheiro, e aí beleza. E o ponto todo é o seguinte, mesmo que tenha um pouquinho mais de prêmio de risco, a pressão deflacionária ela está sendo tamanha, não só pelo Covid, mas é um tema que os economistas estão se debatendo muito, que ela já vinha antes do Covid, tá? Que talvez ela continue sustentando, principalmente no mundo desenvolvido, taxas de juros muito baixas, porque não se conseguiu fazer com que a inflação engatasse. E aí tem um monte de gente tentando explicar. É porque a população está envelhecendo, né? Então, o envelhecimento da população está sendo deflacionário. É por conta da revolução tecnológica, né? Então, mudou a forma do mundo se relacionar, comprar, está tudo mais barato. Eu tenho, por exemplo, uma Amazon que serve de pressão em cima do lojista, então as margens estão sempre apertadinhas e o preço nunca pode subir. Então, é quase que uma estrutura deflacionária que veio para ficar. E aí tem a mudança de... e tem mudança de cultura. Parece que assim, a geração nova está muito menos voltada do ter para ser e muito mais talvez do parecer para ser, né? Hoje em dia, o que gera muito mais status a quantidade de seguidores do que necessariamente se você está aí andando para lá e para cá num carrão. Isso vai fazer muito menos diferença. Ou se você está, a roupa está com a marca XYZ, o consumo das coisas está pesando muito menos nesse sentido. Pô, é uma viagem danada aqui, um bando de assunto para tentar justificar que, olha, a inflação no mundo não veio, tá? E não era por causa do Covid, não. Não estava aparecendo nos Estados Unidos, nem no Japão, nem na Europa, e já tem mais de décadas. E o Banco Central estava ali quebrando a cabeça para saber o que fazer com aquilo. Isso, daqui para frente, não muda, tá? Então, mesmo que a gente tenha, e aqui no Brasil parece que a coisa começou a caminhar para o mesmo lado, mesmo que a gente tenha um pouco mais de prêmio de risco, e aí isso fica embutido lá na curva de juros, parece que a questão da inflação aqui está batendo lata. Eu concordo contigo. Eu acho que a gente não tem pressão inflacionária. Eu acho que o risco que a gente vê é como que o mercado vai ser no pós-pandemia, né? Então, sei lá, eu vou jogar algumas coisas na mesa aí, não quero botar checkmate, mas é bom ouvir tua opinião. Mas, sei lá, o home office veio e, pelo jeito, veio para ficar. A própria XP voltou na mídia que vai deixar um X de pessoas até dezembro no home office. Eu acho que essa crise, essa possível recessão que a gente vai ter depois, talvez limite um pouco o crédito. E eu não sei se a gente vai ter tanto entusiasmo de pessoas comprando imóveis, né? Então, assim, tem tudo isso na mesa, né, que a gente tem que... Eu estou falando desse ativo principalmente, que a gente entende que o fundo imobiliário é um ativo que está no mercado de imóveis. Então, independente do ativo ser bom, tem a oferta e procura, né? Pode ter gente comprando, pode ter gente não comprando. Então, a gente vai... É uma coisa que a gente não sabe, né? O que a gente está vendo, assim, acho que você falou muito legal, mas o que importa, assim, no preço do fundo imobiliário, apesar do produto ser bom, do juros ter baixo, etc. e tal, o que vai regular o preço é compra e venda no mercado, porque ele é um ativo de bolsa de valores, né? Então, se a turma sair vendendo, o preço vai cair. E o que a gente viu agora nessa descida que o mercado deu, as ações ruíram, os fundos imobiliários ruíram. A gente está vendo as ações voltarem de uma forma mais rápida e os fundos imobiliários meio que indo um pouco mais devagar. Então, eu queria explorar isso contigo, porque a gente tem muito investidor nessa classe, deve ter bastante gente até assistindo a gente aqui, para a gente entender, poxa, é pânico, eu saio, eu fico, o que eu imagino? O que eu posso ter de recuperação? 1 ano, 2? Sei lá, eu comprei um fundo de shopping, porque shopping é um negócio super legal. Agora os shoppings estão fechados, então será que esse fundo ele vai continuar performando bem? Então, eu queria que você, como head aí da XP, o que vocês estão vendo aí desse mercado novo, em função desse ativo, que tem uma volatilidade que está entre compra e venda, né? Não na qualidade do ativo. Não sei se você concorda comigo. Concordo. Essa é a grande... É aí que está o nó da questão, né? E aí eu vou tentar explorar um pouco aqui, separando os impactos por setor, né? Porque quando a gente chama o fundo imobiliário de uma classe só,
A gente está colocando né? muita coisa dentro do mesmo bolo, né? Não, isso eu achei até legal você falar, porque acho que dentro das classes de ativos de fundo imobiliário, quais você acha que tem mais legais para recuperar e quais você acha que vai ter mais dificuldade? Legal explorar isso também. Eu realmente acho que tem impacto que veio para ficar, mas tem impacto que bate mais numa classe do que bate mais na outra. E a gente vamos tentar aqui chegar numa explanação que ajude aí a gente a pensar como é que vai ser daqui para frente. Vamos lá. O impacto operacional, ou seja, a recessão que vai vir, ela bate em todo mundo. Isso é verdade. Sim. Agora, existem mudanças na forma, como você mesmo comentou, existe mudança na forma que o jogo funcionava antes e talvez vá funcionar Vai ter depois. Uma mudança de comportamento, não tem Vai dúvida. ter mudança de comportamento. Eu vou falar primeiro aqui de galpão logístico, tá? No meio da crise, pelo aumento da necessidade aqui de entregas do e-commerce, entrega a domicílio, armazenamento, esse é um mercado etc. que cresceu demais, né? As empresas que estavam bem posicionadas no e-commerce passaram a necessitar de espaços assim muito maiores, tá? Então, tem gestor de fundo de galpão logístico que a gente conversava no auge da crise, ali março, abril, e o cara recebendo ligação de gente que falou, cara, eu preciso do dobro de espaço, topo o preço que for, tô desesperado, eu não tenho como me organizar, eu preciso de espaço urgente, tá? Obviamente, não são todos os inquilinos que têm essa exposição. Tem inquilino que rodava bem também no e-commerce, mas é um cara que estava produzindo, por exemplo, bens duráveis, né? Nesse momento não tem ninguém comprando geladeira. Apesar de que no médio e longo prazo, esse cara vai voltar a rodar direito, entendeu? É um cara menos problemático. Então, a tese de distribuição logística aqui no Brasil estava engatando antes da crise e agora meio que acelerou. Por mais que as empresas, pela recessão, vão dar uma chacoalhada ali em termos de resultado operacional, eles vão precisar de espaço. A mudança de comportamento não vai afetar tanto esses caras como afetou, por exemplo, ou pode afetar, por exemplo, laje corporativa, a gente já vai falar delas. Mas então a tese de galpões logísticos parece que sai até razoavelmente fortalecido dessa história. Óbvio, não dá para generalizar, tem que olhar caso a caso, ver se o inquilino do fundo ali tem risco de crédito bom, se o contrato daquele fundo é atípico, né? O que é um contrato atípico? É o cara que, se sair antes do prazo, tem que pagar o prazo inteiro. Então, se tem um contrato de 10 anos e ele resolver sair no segundo ano, ele tem que pagar os outros 8. Então, isso é duro, é muito duro, é um contrato forte, não dá para ele brigar na justiça, é um trauma. Então, é um contrato muito forte. Se você tem isso muito bem amarrado, tem um fundo que tem um percentual de contrato atípico alto, o inquilino tem um risco de crédito bom, a localização dos galpões está muito bem próximos ali aos grandes centros, o cara chega rápido, distribui rápido, nossa, é uma porrada. Esse cara aqui, com pandemia ou sem pandemia, vai rodar bem, tá? Então, isso é um negócio que a gente tem muito claro. Então, colocar isso dentro do... Então, é uma área que você gosta. A área de galpão logístico você gosta. De logístico é um negócio que vai se beneficiar. Isso não tem como te falar que não vai. Tem só que evitar eventuais pegadinhas, né? Às vezes você está lá e vê está pagando caro demais por essa tese toda boa, né? Isso aí. Tem que ver a questão do preço também. Não é porque a tese é boa que eu estou disposto a pagar 3 vezes o preço que custou para construir aquele negócio. É só para a gente ficar atento e para isso tem aí o research da XP, os materiais que vão recomendar. Então, é isso que eu ia falar. Se vocês filtram, vocês fazem, né? Aí tem um suporte aí para não deixar acontecer. Mas a tese em si é muito boa e deve continuar se fortalecendo. Agora, você falou de shopping. Poxa, não tem o que fazer, né? O shopping realmente, ele está proibido de abrir, né? Então, ele está tomando um problema operacional agora muito grande. Ele vai ter, talvez, resultado negativo. Só que só para a gente fazer um parâmetro, no ano de 2016, se não me engano, o PIB aqui do Brasil caiu, acho que 3 e pouco. 16? De 14 a 16 ali, quando a gente teve uma queda muito forte do PIB, a taxa de ocupação dos shopping centers no Brasil, dos bons shoppings, que são aqueles das empresas listadas em bolsa, eles ficaram na média acima de 95%. Ou seja, o shopping no Brasil ele era tão resiliente que uma recessão aguda não colocava o cara em xeque. Tá? Ele não aumentava a vacância. Ele conseguia remanejar mix, mantinha... Cara, era tão bom, porque ele estava tão bem localizado, num bairro bem adensado, com renda per capita mais alta, era um centro de conveniência tão interessante que ele se manteve muito blindado durante a pior crise que a gente viveu nas últimas décadas. Aí agora a gente está nessa nova crise. Vamos lá. Se não fosse proibido ir no shopping e fosse só um problema da economia, eu estava tranquilo que eles iam tirar de letra. Tá?
era um ativo muito resiliente. É diferente do shopping nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos você constrói um lugar distante para o cara ir comprar coisas. Aqui no Brasil a gente quase não compra coisas do shopping. Compra porque também é conveniente, mas se você for mensurar a utilização que você fez no shopping nas últimas vezes, ela não foi para comprar coisas. Eu vou dar um exemplo do meu caso. Se eu estivesse trabalhando na XP, assim como eu trabalhava lá no Juscelino, eu consumia a conveniência do shopping JK que ficava na frente. Por quê? Eu almoçava lá, cortava cabelo lá, fazia, se tivesse que comprar uma calça nova, porque tinha alguma reunião, fazia a barra da calça ali. Tudo que fosse, emergência você faz ali. Se alimentava ali. Comia na praça de alimentação ali. A minha academia que eu usava era dentro do shopping, então eu estava lá todo dia, entendeu? E aí, eventualmente, comprava uma roupa ou outra. Ia no cinema na sexta-feira à noite, se a mulher passasse por lá e tivesse tempo, a gente ia assistir um filme. Olha a quantidade de coisa que eu consumia naquele shopping. Naquele shopping sem necessariamente ter que ir lá comprar, entendeu? Perdi meu fone, fui lá, comprei rapidinho, baratinho, tá resolvido. Você usa muito, então o fluxo é muito bom. Por quê? Porque ele está muito estrategicamente posicionado. E se o home office ficar para sempre? Ótimo, eu estou aqui, eu não estou trabalhando na minha casa, estou na casa da minha mãe, porque eu tenho 2 filhos pequenos, realmente é um issue, né? Não vai ser, isso é um ponto que tem que se levantar, não vai dar para ter home office para todo mundo. Não imagino que o que a XP consegue fazer, todas as empresas vão conseguir. Enfim, tem muita dúvida em relação à perpetuidade do home office, mas a verdade é que a mobilidade vai ficar. A gente descobriu que não faz diferença nenhuma você fazer reunião aqui de forma online do que presencial. Às vezes até melhor online do que no feito com administração. Você ganha tempo, né? Você ganha velocidade, não pega trânsito, consegue juntar mais gente. Tudo. Então tem inúmeros benefícios. Mas tem gente, por exemplo, como eu, que tem 2 crianças pequenas, não dá para ficar lá em casa. A minha sorte é que a minha mãe mora a 3 quadras da minha casa, eu venho todo dia de manhã para cá e venho trabalhar sossegado. Mas se eu tivesse aqui, agora, estando aqui constante, eu vou consumir esse serviço no shopping que está aqui embaixo, descendo a minha rua, que é um outro shopping. E fazia as mesmas coisas. Cortava cabelo, levava as crianças para brincar, comia, ia na lotérica, resolvia problema de conta de telefone. É tudo. Você faz tudo no shopping. Então, independente se o home office veio ou não, se vai mudar o comportamento das pessoas, a única coisa que está acabando com o shopping é a proibição. E essa proibição não vai ficar para sempre. Não tem como. O governo não vai proibir esse troço para sempre. Uma hora vai estar ou a população imune porque se contaminou e desenvolveu anticorpos, ou outra vai estar todo mundo vacinado. Tirando isso da frente, voltando à confiança das pessoas em termos de trânsito e aglomeração, eventualmente não se sentindo ameaçadas por isso, não tem o que fazer. O shopping aqui no Brasil, ele é estrategicamente posicionado. Tá? Então, se você for parar para pensar, se ele não tivesse fechado, o lugar mais próximo para você resolver boa parte dos problemas que você tem na sua vida é no shopping. E o pior é que isso é uma jabuticaba, tá? Não é assim no resto do mundo. É no Brasil. É comportamento, então, né? É uma coisa que é um comportamento do brasileiro, você tem toda a razão. Eu acho que é uma consequência, né? O do Brasil ser quente. A segurança, a segurança, exato. Você não, enfim, ficar pelo lado de rua assaltado o tempo inteiro. Então. Enfim, é uma jabuticaba, tá? Então, eu acho, realmente, eu entendo por que eles perderam valor pra caramba no curto prazo. Entendo que não vai ser para amanhã. Quem compra shopping tem que ter muito estômago. Pode piorar, pode ter notícia ruim, entendeu? Pode vir o governo e falar, não, agora nós só vamos deixar abrir shopping em 2021. Pô, é duro, né? Pode ter notícia negativa, pode cair mais, tá. Mas o fato é que, tirando isso da frente, nos próximos 20 anos, que seja, dado que a gente passou quase um século sem ter uma pandemia tão agressiva quanto a gente teve agora, provavelmente esse cara vai sair cantando pneu depois. A hora que recuperar a confiança, esse cara vai voltar. Né? Eventualmente algumas empresas vão quebrar, mas uma hora esse cara vai voltar. Ele, em termos de imóvel, ele está muito bem feito, entendeu? Ele está muito bem posicionado. Então, aproveitando esse teu depoimento, o que você vê para as pessoas que estão vendo o fundo dela de shopping cair? Sai? Aumenta a posição ou aguenta? Quem tem condição de fazer preço médio é uma oportunidade única, se tiver o horizonte de investimento correto, que é de longo prazo, é uma oportunidade única de baixar. Longo prazo, o que você fala? É mais de 3 anos, né? É isso. Vamos falar de pelo menos 2. Assim, com 2 anos eu acho que esse pessoal vai estar ganhando muito dinheiro já. Eu fazendo umas contas aqui, daqui. Se o cara carregar uma posição de shopping que ele compra hoje para 3 anos, eu chutando aqui, tá? Não é meu papel, mas eu acho que esse cara vai ter um retorno muito bom, que sai IPCA mais 20, tá? Nesse meio tempo. Então, mas é para quem tem estômago, tá? No meio do caminho, aqui, daqui até o final do ano, daqui até o começo do ano que vem, vai ter notícia pra caramba, tanto boa quanto ruim, pode ser que ele dê uma paulada pra Vai ser volátil. Vai ser volátil, não dá pra gente fugir disso.
E aí, por fim, falando da laje Você corporativa, que é onde... Vai, por favor. Vai. Não, vai, depois eu falo. Só para fechar os setores, então, laje É corporativa... perfeito, fecha o teu raciocínio. O último setor aí, o mais impactado pelo home office, né? Aí eu acho que a gente está com mais pergunta do que resposta, infelizmente, tá? Aí eu acho que eu não estou conseguindo ajudar tanto, mas aí que vai o que eu estou sentindo e que a gente está fazendo de Typeform aqui para consultar. Tem gestora rodando Typeform também para entender comportamento, como é que vai ficar. A gente está descobrindo benefícios extraordinários do home office, tá? Mas o fato é que a utilização de espaços ela não vai a zero. Você precisa de uma base, até nós mesmo. Vamos precisar de uma base. Não é que a gente vai ficar todo mundo em home office e a XP não vai ter lugar nenhum. Vai ter lugar. A proposta é muito mais mudar a utilização do lugar. E não aquele lugar para ficar todo mundo sentado bonitinho, quase que naquele estilo bancão, né? A gente nunca passou cartão, mas assim, é aquela coisa de, eu chego, tá horário, sai, tá horário. Estações de trabalho, todo mundo do meu ladinho, estações de trabalho. Isso aí tem que soltar, entendeu? Vai ficar um negócio, acho que muito mais parecido com todo mundo de laptop, você tá sentado no balcão comendo coxinha, fazendo Zoom e a coisa funciona. Ou tá na sua casa, ou tá, enfim. Aprendeu a produzir. Aquela amarra, aprendeu a produzir. Aquela amarra eu acho que quebrou, tá? Agora, ter uma base, ela vai precisar para convivência, de fazer a cultura descer, treinar pessoas, entendeu? Eu fico pensando aqui, como é que... Eu tenho uma pessoa no meu time que chegou recentemente, pouco antes da pandemia, uma pessoa mais júnior. Eu tive pouca chance de ter tido contato com ela, entendeu? Para poder treinar é mais difícil, mas não era uma pessoa tão crua. Eu fico pensando assim, se eu tivesse contratado um cara que acabou de sair da faculdade, né? Como que eu vou fazer? Como que eu vou moldar esse profissional se ele não estiver sentado perto de mim? Então, vai ter necessidade de usar esse espaço para treinamento, para fazer a cultura entrar, descer nas pessoas. Não tem como a gente imaginar que não vai precisar dessa base, entendeu? E aí eu acho que vai ter duas forças opostas. Uma que, poxa, você diminui a necessidade de espaços fixos, e a outra que você aumenta a necessidade de espaços mais amplos, né? A distância, o estilo de convivência vai mudar. Se essa diminuição versus o aumento do espaço amplo vai gerar, no todo, uma redução total, ou se vai gerar um aumento total, eu não sei. Tem muita chance da gente ver uma descompressão de preço. Isso eu acho que estava na cara do gol ali para vir para um aumento colossal ali, né, para entrar num foguete, e eu acho que isso aí apagou. A gente apagamos o pavio do foguete, tá? É mais um fator deflacionário, né? E é mais um deflacionário, concordo. Isso. E por outro lado também, faz sentido, né? Se tudo está baixando de preço, se tudo está mais baixo também, tudo isso conversa. Mas eu não vejo que a gente aniquilou a utilização desses espaços, principalmente se eles estão bem localizados. Eu realmente duvido muito que um prédio muito bem feito, num bairro de altíssimo poder aquisitivo, ele vai ficar fantasma lá. Eu duvido mesmo. Eu acho que se acontecesse, acham outra utilização para aquele cara. Tem muita vantagem, né? Não tem, eventualmente, uma empresa que não podia acessar um imóvel nesse padrão vai falar, poxa, eu prefiro. O meu funcionário aqui, antes, estava numa situação pior, estava num prédio muito ruim, e eu não tenho a opção de mandar todo mundo para casa porque a galera não tem espaço em casa, porque, poxa, não é o cara que está lá morando em 200 metros quadrados, né? Então, se o cara está lá em 60, 80, 70, 4 pessoas, poxa, pergunta para ele se o home office está show de bola, ou se ele preferia ter algum espaço para poder trabalhar com mais calma. Então, assim, eu duvido que vai acabar essa utilização. Eu também acho que não vai acabar. E eu acho que ainda tem algumas classes de trabalhador que não vão. Nós estamos falando de uma laje corporativa, sei lá, nós somos do mercado financeiro. Mas um médico, tem vários setores que ele precisa ter o consultório, ele precisa ter o consultório. Então, muitas coisas eu acho que vai ter realmente uma acomodação. O que eu leio é que a gente vai ter muita volatilidade daqui até lá, até esses preços encontrar o valor correto, porque vai ter pressão sim, né? Nós mesmos estamos pressionando o proprietário do nosso imóvel para ver se ele diminui. E acho que todo mundo deve estar fazendo esse papel. Acredito que a pressão de compra não seja tão grande, então esse mercado deve se acomodar. Tem uma coisa que a gente vê aqui, né? Vai lá. Só uma dedo em preço, para achar o preço de sustentação. Só para ter uma noção, antes da crise estourar, a gente estava faltando um pedacinho para recuperar o terreno que ficou perdido desde 2012, tá? Só para ter uma noção. Em 2012,
aluguel na Faria Lima era R$200. Em 2020, antes da crise estourar, a gente estava indo para 170. E aí freou o movimento. Ou seja, esse preço está defasado há muito tempo. Vai ter uma correção? Vai. Mas, poxa, a gente não colocou nem oferta e procura, tá? né? É oferta e procura. Então, assim, estava longe de ter atingido um patamar esticadaço, por exemplo. A gente não estava ainda. Podia virar, mas acho que acabamos apagando, como eu falei, o pavio do foguete não vai virar mais. Legal. O que a gente está lendo aqui também é que assim o ser humano é muito curioso, né? Como nós temos aí mais de 5 mil clientes, a gente consegue medir alguns comportamentos. Eu acho que do jeito que essa pandemia veio, né? Desculpa falar de uma forma tão direta, ela mostrou a morte muito próxima, né? Então acho que o ser humano sempre que ele vê o fim próximo, ele fala, puxa vida, preciso fazer aquilo que eu não fiz. Então a gente está vendo clientes resgatando dinheiro para comprar imóvel, a gente está vendo clientes comprando o imóvel B para realmente ter a qualidade de vida desde já. Tem de tudo, né? Então, acho que existe sim o problema de laje corporativa. Eu também tem muita gente falando, puxa, o preço era 30 o metro, o cara está vendendo por 15, então tem oportunidade, né? Então a gente acha que existe um movimento, a gente não sabe o tamanho do impacto disso, a gente acredita que sim, esse ativo deve andar devagar, né? Para não falar de outra forma aí durante esse ano todo, mas o desejo do imóvel com o brasileiro é uma coisa muito sei lá, é um e gato, né? Os dois estão juntos, né? Não tem como não ser. Então, em algum momento, ele deve retomar. Então, eu queria jogar essa bola para você, para assim, você é o cara que escolhe, você é o head da XP. Muitos dos nossos clientes usam as carteiras recomendadas de fundo imobiliário da XP. Vocês se conversam, como é esse papo, como é que a gestão deles vê isso daí? O próprio gestor da carteira, você acha que ele está fazendo esse rebalanceamento das áreas que ele acha que pode recuperar mais do que outras? Fala um pouco disso para a gente, por favor. Maravilha. Só para a gente deixar claro, eu não respondo pelo time de análise, ele é independente, tá? Eu te coloquei no checkmate, sei que não, mas... Embora eu tenha aqui minhas opiniões, às vezes até a gente discorde, enfim, eu não tenho ingerência nenhuma no que eles decidem, e é bom que seja assim, tá? É bom que o time de análise, é bom não, é regulatório que seja assim. Eles tomam a decisão e fazem o que acham e bem entendem com base em toda a análise profunda que eles fizeram daqueles ativos. Em relação às movimentações, sim, que a gente repara que tem sido feito, não sei se vocês acompanharam, quando começou o burburinho já do Covid, quando estava começando a esquentar lá na Europa ainda, antes de ter virado o que virou no Brasil, eles já recomendaram a diminuição drástica, zerado ali a posição de shopping, sabiam que isso ia bater, continuam sem shopping, sem recomendação de shopping na carteira, tinham dado uma diretriz muito mais pesada para fundos de logística e fundo de CRI, né, que são aqueles fundos de dívida, na verdade, bem diversificados, que tem um risco, no caso, né, dos fundos que tem risco de crédito bem controlado, muito bem pulverizado ali a diversificação da carteira, enfim, bem gerido, com boa liquidez. Então, eles tinham dado essa diretriz já e eles são atentos a isso. Então, no momento em que acharem que faz sentido, provavelmente eles vão voltar a recomendar, se fizer sentido para eles, naquele momento, voltar para fundo de shopping. Eles estão olhando ali as movimentações. Mas foi acertado, tá? Eles têm acertado muito bem nesse sentido. Durante muito tempo, a nossa carteira estava com um pouquinho de problema de liquidez, assim, estava difícil conseguir acompanhar, os preços estavam se movendo muito forte, mas de um tempo para cá ela está muito mais voltada para ativos líquidos, tá? Com um corte mínimo de pelo menos 1,5 milhão dia de negociação, o que ajuda bastante. A quantidade de... Esse é um ponto legal, só parar um pouquinho aqui, Jean. Acho que é importante o que você falou, né? Porque acho que não sei se todos os clientes entendem, mas assim, um dos grandes problemas do fundo imobiliário é a quantidade de negócios por dia, a liquidez dele, né? Então, como ele é um mercado novo em desenvolvimento, ele está bem distante ainda do que operam ações. Então, quer dizer, um ponto que vocês avaliam é assim, o quanto esse cara tem de liquidez, quanto ele opera para poder estar na carteira, que é interessante, né? Quer dizer, é um cara que talvez tenha uma menor volatilidade do que um fundo que tem menos investidor que precisa vender, talvez tenha que baixar muito o preço, né? Então, essa falta de liquidez, né, de movimentações diárias é que também deixa esse ativo um pouco mais volátil do que ele deveria ser, né? Que teoricamente, né, é um ativo de renda fixa, mas que é comercializado em bolsa, né? Então, só para dar essa endossada para os clientes. Perfeito. A liquidez ela é extremamente relevante. Então, nesse sentido, só para fechar aqui a parte da carteira,
ela melhorou muito nesse sentido, tá? Então a régua subiu bastante, a gente imagina que agora está dando para seguir sem grandes problemas. O mercado em termos de preço está muito propício, né? Porque a gente viu os preços aí ficando descontados em relação ao seu valor patrimonial, em relação muitas vezes ao custo de reposição daquele imóvel. Então é um bom momento para conseguir essa aderência à carteira recomendada. E a gente tem um time que está fazendo só isso, tá? Então são 2 pessoas totalmente dedicadas, olham isso o dia inteiro, o tempo todo, coisa que nem eu consigo fazer. Então tá muito bem amparado, os relatórios são completos, a gente tem relatórios por setor. Então, para cada setor que a gente comentou, o analista vai lá e fala, olha, eu gosto desse, e não é só carteira recomendada, tá? Ele está fazendo uma ordem de preferências. Nesse setor eu gosto desse fundo, por esses motivos, desses aqui nem tanto, por esses e esses motivos. Nesse outro setor é isso. Então é um leque muito maior do que a carteira recomendada até. Você consegue fazer, se quiser, uma carteira muito mais ampla, acompanhar esse mercado de forma muito mais completa. Além da carteira recomendada e além dos relatórios individuais que o pessoal solta, tá? Eu vi uma pergunta sobre a carteira, aqui embaixo, que eu tô lendo, por que não tem agência de bancos, O setor de agência bancária, como eu comentei, que surgiu lá naquele primeiro ciclo, 2012... O Banco do Brasil. Isso. Ele tinha uma ancoragem muito forte em contrato, né? Então, na verdade, o valor daquilo ali estava muito mais ligado ao risco de crédito do banco, que era baixíssimo. Então, o risco do banco te dar um calote era peanuts. E a gente tinha, na verdade, um pool de imóveis que não era essas coisas. E no momento em que, de lá para cá, o contrato era bem longo, né? De lá para cá, a utilização de agências foi só baixando, né? A digitalização ela vem vindo e as pessoas estão cada vez precisando menos de agências e fazendo muito mais. Para piorar, no sentido de trazer mais risco para o negócio, esses contratos aí estão para vencer daqui a mais ou menos 1 ou 2 anos, tá? Então, a gente está chegando num momento aí bem crítico para fundos de agência, por isso que a gente tem bastante receio. E, além disso, os fundos eram de gestão passiva. Ou seja, algumas casas tentaram até e já conseguiram, um ou outro caso só, eu acho que só um caso que eu me lembro, na verdade, conseguiu mudar o fundo para gestão ativa. E o que ele ganha com isso? Poxa, o que ele ganha é que ele não é obrigado mais a fazer aquele imóvel ser único e exclusivamente locado com o banco. Imagina que a gente tem uma queda abrupta na demanda por agências bancárias e tem um aumento abrupto por farmácia, por exemplo. E se ele conseguir colocar farmácia no lugar de agência? Poxa, legal. Se o ponto era bom, é interessante. Mas aí esse é o problema da gestão passiva. Com exceção de um fundo, os outros até hoje eu não vi conseguindo fazer qualquer movimento nesse sentido. Então eles estão amarrados num regulamento super rígido, que tem um foco único, exclusivo, e que agora está em xeque, né? E agora com a pandemia está mais em xeque do que nunca. Então é por isso que eu acho que o pessoal não tem tido legal, né? apetite por esse setor. Tá bem arriscado, tá? Eu acho que até a nossa participação no mercado está fazendo com que os bancos revejam sua situação, né? Eles estão diminuindo a agência, eles têm que ficar mais barato para poder concorrer com a gente, né? Então, concordo contigo. Então, Jean, só para a gente também não esticar muito, estamos acho que já 50 minutos no ar, para a gente finalizar, eu queria que você desse um conselho. Assim, primeiro, você, para os nossos clientes que têm a carteira, o que eles deveriam fazer? Para os assessores que estão ouvindo, deveriam estar falando de fundo imobiliário com os clientes? Então, dá uma visão, porque a gente entende que diversificação é a coisa mais importante numa carteira. A gente acha que o fundo imobiliário é uma diversificação legal, mas muitas vezes o investidor está comprando como renda fixa, daí ele vê a volatilidade gigantesca e fica apavorado. Então, fico, não fico, saio, mexo, sei lá, eu queria só ter uma mensagem final aí para os assessores e para os clientes que estão na linha. Legal. Primeiro, a diversificação é importante. A gente estima aqui, com base em vários artigos que a gente viu lá fora, que uma exposição de 5% a 15% da carteira em fundos imobiliários é totalmente saudável, tá? Mais do que isso, realmente, começa a trazer mais risco para a carteira do que o necessário. 5 a 15? 5 a 15, Mas isso dentro do percentual de renda variável do cliente ou da carteira como um todo? Ou metade ou até metade do percentual da renda variável ou da carteira como um todo. Você vê que mais ou menos bate, tá? De 5 a 15 do todo vai parecer mais ou menos com a recomendação da metade da renda variável. Então, isso é bem saudável para a carteira. Do ponto de vista de volatilidade, apesar de ser renda variável e ter volatilidade, fundos imobiliários
cai menos do que a bolsa, tá? Então, em relação ao risco-retorno dele é boa, ele ajuda a melhorar o teu Sharpe da carteira, tá? Ele te deixa a sua carteira mais eficiente, porque ele cai menos do que a bolsa quando ela cai, e quando volta, apesar de estar parecendo que ele está meio atrasado, ele fecha bem esse gap, talvez até 70% nas janelas mais amplas que a gente olhou. Então, esse momento que a gente está passando agora, ele é muito propício para quem pode reduzir preços médios, né? Fazer uma posição estrutural boa, com um horizonte de investimento médio, longo, obviamente, tentando focar nesses setores aí que a gente comentou que vão ser mais resistentes e vão pegar essa volta mais rápido. Eu acho que vale olhar ali o logístico, renda urbana, para quem tem estômago, colocar um pouquinho de shopping center, se for o caso, mas se não estiver preocupado com a renda e com a volatilidade, é melhor deixar de lado. E laje corporativa ali, esperar um pouco o movimento para sentir qual que vai ser o desfecho dessa história, mas a gente está num terreno que não tem tanto espaço para piorar assim, tá, gente? Acho que esse que é o recado. E se não tem tanto espaço para piorar, pelos fatores que a gente comentou, porque taxa de juros ajuda, porque a oferta e demanda está razoavelmente equilibrada, pô, então eu estou num momento interessante, né? Muito mais interessante do que deixar para olhar fundo imobiliário e comprar fundo imobiliário quando a gente está num cenário de euforia já, com rateios homéricos nas ofertas públicas, com os preços esticados. Dessa vez a gente está olhando tudo com relação ao valor patrimonial e eles estão abaixo, né? E durante muito tempo a gente não via isso. O preço de mercado abaixo do patrimonial. É um momento bom de compra, só precisa estar ciente que isso aqui é renda variável, tem volatilidade, sobe e desce sim, e na medida que desce, fundo imobiliário, se você tiver condição de fazer preço médio, vale muito a pena, porque diferente de uma empresa, ele não quebra, né? O fundo imobiliário não tem alavancagem, então ele não vai a zero, é como se fosse uma bola, em uma hora ele vai ter um pushback ali para poder botar no bolso essa valorização. E nesse sentido, você acha que é um ativo que para te dar renda ou um ativo que a gente tem que ter para buscar valorização ou crescimento de carteira? Tem muita gente que busca pela renda, tá? Porque é prático, né? O fundo imobiliário acaba pagando na média aí 0,5% ao mês. Que hoje é excelente. É excelente, porque o juros está muito baixo. E é um pinga-pinga todo mês, né? Com exceção do shopping agora que está zerado. Mas de resto, é um pinga-pinga todo mês, ajuda a complementar a renda, pessoas que já estão um pouco mais velhas, que estão precisando complementar a aposentadoria, isso aí vem muito a calhar. Mas ele tende a acompanhar muito bem o desenvolvimento do país e da renda variável, tá? Então, quem tem horizonte de investimento longo também, faz muito sentido. E idem a comprar ações da BR Properties, Multiplan, Iguatemi, empresas que são listadas na bolsa que operam no mercado de real estate. E não tem uma conotação de renda, porque eles não distribuem dividendos de forma expressiva. Então, dá para fazer das duas formas, tá? É que, realmente, a conotação da renda no fundo imobiliário ele é bem forte. Ele foi desenvolvido para isso, tá? Então, eu acho que é onde pega mais. Agora, faz todo sentido montar a carteirinha ali mirando um horizonte mais longo e tem um retorno muito bom, tá? Ao longo dos anos, vocês vão ver que isso aí é bem interessante. Legal, Jean. Queria finalizar aqui, agradecer muito a tua presença. O XP sempre nos prestigiando. Estamos aí com o Head de Fundo Imobiliário. Eu deixo aí para todos os clientes que nos ouviram, os assessores estão a postos para ajudá-los em qualquer esclarecimento adicional. Nós temos acesso ao Jean, a todo o time lá. Então, de novo, Jean, obrigado. Agradeço em nome da WFlow, de todos os assessores e clientes que estão ouvindo, você ter dividido o teu tempo aqui com a gente. Maravilha, eu que agradeço, sempre à disposição. Prazer estar aqui com vocês, tá, pessoal? Valeu, pessoal. Vou desligar. Valeu, abraço. Mão na máquina. Valeu. Tchau, tchau.